Olá, Conexão! Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio a nutricionista Isis Montalvão para poder contar um pouquinho sobre a história de vida dela. A Isis não é a mesma Isis de 10 anos atrás, muita coisa aconteceu nesse período. A Isis ela é nutricionista aqui em Pontes Lacerda e ela também atende no município de Cuiabá. A Isis ela participa dos campeonatos de fisiculturismo e aí a gente vai bater um papo hoje a respeito de como funciona esse processo do fisiculturismo. Só que antes da gente falar do fisiculturismo, a gente vai fazer uma retomada aí nesses 10 anos atrás. Porque como eu disse, a Isis de hoje não é a mesma Isis de 10 anos atrás. Então a história da Isis começa com a decisão dela de fazer nutrição. Então Isis, como surgiu essa vontade de fazer nutrição? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Isis, sou formada há 3 anos, né? Tudo começou quando eu tinha 15 anos de idade, né? E eu resolvi mudar o estilo de vida. Era uma questão pessoal, né? Questão de estética, autoestima, e depois virou uma questão interna, né? Questão de mentalidade, posicionamento e tomada de decisão. Hoje eu sou outra mulher, outra pessoa, outra profissional. E isso tem refletido muito no externo, né? Eu vi que as pessoas estavam querendo aprender com a minha história, então eu resolvi estudar, né? E aí fiz nutrição em Cuiabá, na Unic, e hoje estou aqui atuando na área esportiva, onde é a minha paixão, né? Desenvolvimento esportivo, ganho de peso, perca de peso, e isso tem transformado muitas vidas, né? Eu decidi entrar por fisiculturismo porque nada mais é que a alta performance da musculação, né? E competir no nosso estado foi um feito enorme, gigantesco, uma honra para nós atletas, porque antigamente a gente só tinha que viajar para poder competir, né? Não tinha essa competição dentro de casa. Então é uma novidade, uma coisa que foi muito bom para nós e também para o esporte. Então desde então a gente tem buscado atletas para estar participando com a gente, né? Não só trazendo essa alta performance para atletas também, porque você não precisa ser atleta para viver uma vida focada, viver uma vida, seguir um planejamento dietético, seguir um treinamento, né? E aí o atleta ele vai se descobrindo no caminho, né? Ele vai se vendo, vai descobrindo a sua força e tudo de onde ele pode alcançar, né? Mas tudo começa com a decisão de tentar, a decisão de querer se cuidar, né? De querer mudar e querer abraçar essa causa, porque é um trabalho a longo prazo, né? A mudança fisiológica ela não é rápida. Justamente. E essa questão do fisiculturismo, Isis, já voltado mais para a parte, digamos, categórica, né, da parte do fisiculturismo. É um esporte de alto nível, né, da questão já da parte da musculação. Então, assim, porque as pessoas não são habituadas com essa questão do fisiculturismo, né, da questão da estética, porque quando você bate o olho numa pessoa que pratica esse tipo de modalidade, a princípio você já causa aquele espanto, porque não é um físico que a gente está habituado a ver todo dia, né? Então, assim, causa aquele espanto. Então, às vezes a pessoa não sabe a história daquela outra pessoa que está competindo, né, do atleta, e aí, a princípio, causa uma certa estranheza aos nossos olhos por causa da questão realmente do físico, né? Porque é um físico bem, digamos, mais... grotesco, né? Isso, justamente, que tem bem aquela definição. Então, isso, justamente. Então, assim, como que funciona essa preparação para o fisiculturismo? Porque existe um processo para o fisiculturismo, né? Exatamente. Tal qual como o fisiculturismo, a musculação é um esporte de resiliência. Como a gente carrega no corpo, né? A nossa resiliência a gente carrega no corpo. Igual os lutadores de MMA. Eles saem do ringue com os machucados, né? Então, quanto mais machucados eles possuem, eles demonstram, mais resiliente ele foi, mais ele aguentou a luta, né? E nós fisiculturistas não. Quanto mais fibra muscular,
apresentada, mais resiliente aquele atleta foi. Então, o grotesco é feio, né? Aquela imagem grotesca do músculo enorme para as pessoas naturais, né? Para quem não conhece, para quem não tem o convívio. E só que por trás disso tem toda uma mentalidade, tem todo um trabalho envolvido, né? E como você perguntou, a gente faz um trabalho anual, né? A gente divide o ano em um trabalho duplo, né? A metade vai ser um trabalho de ganho e a outra metade vai ser um trabalho de perca. Então todo ano a gente vai fazer esse processo, metade do ano ganho, metade do ano perca. E aí a gente vai descobrindo o físico, vendo se ele vai lapidando, tornando as categorias, aproximando, né? Elas são divididas por altura, por peso, e aí, conforme as características, a gente vai fazendo esse trabalho, né? E aí o que é avaliado a princípio no palco? Primeiro é avaliado a estética, né? Depois volume e depois condicionamento. Então tem que andar junto, não é só ter aquele volume muscular, não é só apresentar só grandezas, tem que estar toda uma estética, todo um alinhamento, proporção, isso que é o fisiculturismo. E já na questão da alimentação, Isis, como que funciona? Porque existe uma certa alimentação para poder você conseguir passar por essas fases, como você disse, são 2 fases, né? Então, como que funciona a alimentação na parte do ganho e como que funciona a alimentação na parte da perca? Legal. São os mesmos alimentos, vai mudar as proporções. O fracionamento também vai ser o mesmo. Geralmente os atletas, em grande maioria, eles consomem de 6 a 7 refeições por dia. Então isso varia. As proteínas variam entre ovo, frango e bovino. E os carboidratos variam entre arroz, mandioca, batatas, aveia, a gente usa muito aveia. É um fracionamento de 6 refeições e são 6 refeições, todas elas contêm proteínas. Nas fases de ganho, a gente tem um posicionamento maior nos treinos, porque energia maior para a gente conseguir treinar. E nas fases de perca, é mais difícil, você está conseguindo elevar carga, você está conseguindo elevar o seu desenvolvimento muscular. Então a fase mesmo que a gente constrói músculo é na fase de ganho, na fase que a gente está comendo mais proteínas e consumindo mais energias. Então, de uma dieta de ganho para dieta de perca não tem muita diferença, né? Mesmo as quantidades mesmo. Na questão do fisiculturismo, a gente tem aí vários nomes de peso dentro dessa modalidade. Quais nomes aí você tem como inspiração do fisiculturismo? Na categoria feminina, que é a minha categoria biquíni, né, a gente tem a Miss Olímpia, que é a Isa Pessim. Ela já ganhou aí várias vezes o Mundial, né, já é uma atleta pró e é inspiração aí para muitas. Temos também nas categorias masculinas. O Ramon Dino, não sei se você já ouviu falar, ele é um enorme, gigantesco, ele é Classic, categorias por altura e por peso, né? Nós temos várias categorias, são 6 a 8 categorias, se eu não me engano, tanto nas categorias finas e as categorias mais extensas, né? Tem as meninas e os meninos também. Voltando um pouquinho na questão da alimentação, você falou que tem, né, 2 processos, né, que é a fase de ganho, a fase de perca, e também tem uma questão que é a questão da hipoidratação e da desidratação, né? Como que funciona essa questão? Isso é uma preparação pré-palco. A gente faz a hiperidratação 1 semana antes do campeonato. Por quê? Essa fase de definição, a gente vai apresentar a pele mais fina possível. E aí o que tem que fazer? Tirar toda a gordura e tirar toda a água presente na pele. Por vezes, para tirar essa gordura da pele, a gente precisa fazer a manipulação da água e a manipulação do sal. Porque o sal ele causa um pouco de retenção e nessa fase final a gente tira. Então o que acontece? 1 semana antes da competição,
a gente faz a hiperidratação, aumenta. Se o seu natural é consumir 4 litros de água, 3 litros, a gente vai estar consumindo aí 8, 10 litros, então aumenta bastante, quase triplica, né? E aí a gente vai fazendo a degradação dessa água ao longo dos dias. Tira na segunda-feira, aumenta 10, na terça-feira já vai diminuindo para 8, na quarta-feira já coloca 6, para o campeonato ser na sexta-feira, no sábado, né? E aí bem próximo do campeonato a gente faz a redução da água, porque aí a gente vai continuar tirando a água do corpo pelo xixi, fazendo a diurese, né? Já corta o sal para dar uma enxugada a mais e eliminar mais líquido ainda. Então por isso que torna aquela característica da pele mais fininha, né? Ele tira toda a quantidade de água presente, toda a gordura, para estar todo aquele condicionamento presente para vocês. Já na questão do fisiculturismo, a questão do palco, você disse que é um campeonato, uma modalidade, né, recente, que até então a gente não tinha presente aqui no Mato Grosso. Recentemente, né, você participou de um campeonato. Quantas vezes você já participou de campeonato? Porque não foi a sua primeira vez, né? Esse foi o segundo campeonato. É uma experiência muito bacana. A primeira vez a gente vai mesmo para conhecer, né, aquela coisa, como é que é. Será que eu dou conta de passar por todo o processo? Será que eu dou conta de ficar sem o carboidrato? Será que eu dou conta de comer esse tanto de ovo e proteínas, né? Então, você se apaixona pelo processo, né? Então, a segunda vez, esse segundo campeonato foi bem mais proveitoso, porque já tinha uma maturidade maior, até por conta da dieta também, já não era novidade aquele tanto de período sofrido, com muita água, com muita fibra, muita proteína, né? Acaba que a gente enjoa um pouquinho disso, né? Mas se você tem esse propósito, você segue ele até o final. Como no meu caso foi a carreira, né? Poder inspirar outras pessoas, me inspirar e também trazer essa alta performance para os meus alunos, para o meu profissional, né? Não somente para o meu atleta, né? Em relação aos campeonatos, como que funciona? Eles são anuais ou mais tempo? Antigamente só tinha uma vez, há 4 anos atrás era somente uma vez no ano, em outubro, setembro geralmente. Agora a gente tem essa competição 2 vezes no ano, setembro, outubro e geralmente em março, abril, início de ano e final. Aqui em Pontes Lacerda, porque você mora aqui em Pontes Lacerda, né, mas atende também em Cuiabá. Aqui em Pontes Lacerda, tem outros atletas que participam dos campeonatos ou é apenas você? Tem, a gente está começando a evoluir esse esporte e a gente já está com 2 atletas meninas e 3 atletas meninos. A gente tem um na classe especial, né, que é o Marcos Gabriel. Uhum. Ele trouxe um troféu pra gente, inclusive, e foi muito bacana. Foi o momento mais lindo do show, todo mundo gritou, todo mundo interagiu. Eu conheço o Marcos, né, então conhecendo a história dele é muita superação. É muita, né, né? superação. O meio de locomoção dele é a bicicleta, né? Só que aquilo ali, eu entrei agora como nutricionista dele, mas eu não fiz nada, né? Aquela massa muscular dele que ele tem ali, ele já vem treinando, já tem tempo, ele já vem lapidando tem tempo. Então a gente só fez um trabalho mesmo de cutting, que é a fase pré-palco, né, a fase de perca. Fizemos a hiperidratação, ele ficou muito bravo, tiramos o sal dele, ele ficou mais bravo ainda, mas foi muito bacana. O momento do palco é compensador, são 5 minutos só para estar ali no palco apresentando uma história que você construiu ali o ano inteiro. Então é muita emoção, compensa. Isis, em relação aos campeonatos, já tem campeonatos programados para o ano que vem? Sim, a gente já está fazendo essa preparação, né? Começamos a fase do off, de ganho. A gente vai estender até janeiro, né? E aí a preparação em abril. Geralmente a gente leva de 16 semanas para estar pronta para o palco. E aí, classificando em abril em Cuiabá, a gente tem a classificatória para o Arnold
em maio, né? O Arnold é em São Paulo, que aí já é um campeonato nacional. Nacional, isso que eu ia perguntar. A competição, ela se restringe apenas aqui ao nosso estado ou ela é a nível nacional? Ela é a nível internacional, só que aí tem toda a hierarquia, né? Você passa pelo regional, passa pelo nacional e depois você vai para o internacional. Em relação a esses 2 campeonatos que você participou, eles foram apenas aqui a nível de estado ou você já chegou a sair para fora do estado para participar? Não, eles foram somente nível estadual, por enquanto, porque eu preciso dessa classificação para poder ir para outro. Então, hoje a gente conheceu um pouquinho da história da Isis, né, de como tudo começou, a preparação para o fisiculturismo, né, que é um esporte aí que realmente exige dedicação. E Isis, foi um prazer te receber aqui para poder bater esse papo com a gente. Conte sempre comigo. A gente está sempre debatendo esses temas, é muito importante, né, falar sobre alimentação, sobre saúde e esporte. E um abraço para a Conexão Salto Alto. Audio Jungle.